Essa aula já foi dada aqui na igreja, né, aqui na nossa escola, e aí pediram para que fosse repetida. Eu não sei se foi porque a última aula foi muito ruim, aí a galera não conseguiu entender, mas bom que temos muitas pessoas novas, né, e aí vai ser legal que a galera pode aprender junto com a gente. Na primeira vez que eu dei essa aula, eu comecei falando sobre o conhecimento de Deus e sobre uma doutrina que chama a doutrina da incompreensibilidade de Deus. Alguém já ouviu falar dessa doutrina, da incompreensibilidade de Deus? Essa doutrina, ela diz que Deus e as coisas que ele revelou são incompreensíveis. Mas a gente não precisa se desanimar, porque a incompreensibilidade ou a palavra incompreensível, ela não tem o mesmo significado na teologia do que ela tem no nosso dia a dia. Quando a gente fala que algo é incompreensível, a gente geralmente está falando que a gente não pode ou não consegue entender aquilo que a gente está tentando entender, né? Mas na teologia, isso significa que um assunto que é incompreensível, nesse caso específico Deus, ele é incompreensível porque a gente nunca pode esgotar o nosso conhecimento sobre Deus. A gente nunca vai conseguir chegar no conhecimento completo de Deus. Eu acredito que nem na eternidade nós teremos esse conhecimento completo de Deus. Sempre vai haver mais coisas para que a gente possa conhecer do Deus eterno. Isso não precisa nos desanimar, por quê? Porque eu acredito, e muitos outros teólogos melhores do que eu, né, acreditam que Deus revelou aquilo que a gente precisa saber sobre ele. A gente já teve aqui também a aula de revelação geral e revelação especial. A gente aprendeu que Deus se revela tanto na natureza, quanto também através da sua palavra. E o que Deus revelou tanto através da natureza, quanto e principalmente através da sua palavra, é suficiente para que a gente possa conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus, ele é incompleto, não no sentido de que quando chegarmos na presença de Deus, ou quando tivermos um conhecimento mais profundo de Deus, conheceremos um Deus diferente. Quando a gente entende que Deus, o conhecimento que a gente tem de Deus está incompleto, não é porque Deus, ele revelou uma parte dele, e aí tem uma parte que está escondida, não é isso. Mas que a gente vai conhecer mais profundamente o seu amor quando ele quiser nos revelar isso, quando na eternidade nós vamos passar a conhecer melhor e mais profundamente os seus atributos. Não existe um atributo de Deus que está escondido de nós e que nós conheceremos na eternidade, mas nós conheceremos melhor aqueles atributos que Deus já revelou para a gente, tá bom? Então, agora que a gente entendeu essa parada de incompreensibilidade, por exemplo, eu sou um dos maiores haters de quando as pessoas falam assim: ah, isso é um mistério, vamos deixar isso para lá, a gente não precisa estudar isso, isso é um mistério de Deus. Sim, existem os mistérios de Deus, mas a gente pode compreender esses mistérios, a gente pode compreender que isso ou aquilo é um mistério, e mesmo assim a gente pode chegar até onde Deus nos permitiu no conhecimento daquela doutrina. A doutrina da Trindade, por exemplo, ela talvez seja a doutrina mais misteriosa do cristianismo, talvez. Porque existem muitas coisas na doutrina da Trindade que a gente não consegue responder. Por melhores que a gente seja, por mais estudiosos que a gente seja, por mais fundo que a gente pesquise, existem perguntas que a gente não vai conseguir responder sobre como funciona a dinâmica de Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. Algumas pessoas tentam fazer isso, mas a gente não consegue responder com certeza, afirmar como que essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo acontece 100%. Essa é uma das formas, eu não estou falando que você falou uma heresia, mas essa é uma das formas que surgem as heresias. Ou é por falta de conhecimento, ou por extrapolação do conhecimento. Tentar ir além daquilo que foi revelado para a gente é o que gera algumas heresias. Na doutrina da Trindade, por exemplo, existem algumas doutrinas famosas que são consideradas hoje como heresias. E eu gostaria de falar delas um pouquinho com vocês hoje, para antes da gente entrar no que a gente acredita sobre Trindade, a gente falar também do que não é Trindade. A Trindade, ela foi tentar ser explicada ali nos primeiros séculos da igreja, porque o que acontece, gente? No Antigo Testamento, Deus se revela principalmente como um Deus único,
com um Deus que é uno. O Antigo Testamento, se a gente quiser falar sobre unidade de Deus, a gente vai ao Antigo Testamento. E se quisermos falar da pluralidade de Deus, a gente vai ao Novo Testamento. Existem, assim como existe revelações de Cristo no Antigo Testamento, que para os judeus estava enuviado, né, estavam encobertas por mistério, e que o Novo Testamento traz à luz essas profecias, essas doutrinas que são do Antigo Testamento. A mesma coisa acontece com a doutrina da Trindade, né? Por exemplo, na visão que o profeta Isaías tem do trono de Deus, ele vê o Senhor, ele ouve o Senhor. E aí, quando João vai falar sobre isso, sobre essa profecia, sobre essa visão que ele teve, João fala que ele viu a glória de Jesus e por isso ele estava falando sobre aquilo. Então João põe no mesmo pé de igualdade a glória do Deus único de Israel, Yahweh, e com Jesus Cristo. Paulo também vai falar que quem Isaías ouviu nessa visão é o Espírito Santo. Só para vocês não acharem que eu estou falando loucura, vamos ler o texto aí, ó. Primeiro abre lá em Isaías 6. 1 a 10. Então Isaías aí teve uma visão do trono de Deus, ele viu algumas coisas. E aí João, Isaías no caso, ele não teve consciência talvez da Trindade, né? Ele talvez não entendesse o que fosse Trindade ali naquele momento. Mas João, na progressão da revelação, ele lança luz sobre essa visão que Isaías teve. Alguém lê aí para mim João 12:41. Aí João está falando sobre Jesus. E aí ele fala que Isaías disse o que disse nessa visão que ele teve porque ele viu a glória de Jesus. Então, nesse momento, a gente consegue enxergar a pluralidade de Deus numa revelação do Antigo Testamento, né? Numa visão que um profeta teve no Antigo Testamento. Então, a gente não tem muitos textos que falam da pluralidade de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Porque a revelação ela é progressiva. Ela começa e Deus vai se revelando através dos tempos para que as pessoas compreendam aquilo que ele quer que elas compreendam até aquele exato momento. Fechou? E aí, na sequência, Paulo também cita essa mesma visão de Isaías lá em Atos 28:24. Aí ele fala assim, ó, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Então, Paulo, quando ele fala da visão que Isaías teve, ele está dizendo que quem Isaías ouviu falar com ele era o Espírito Santo. Então, na visão de Isaías, temos Pai, Filho e Espírito Santo. Compreendemos isso através da revelação do Novo Testamento, lançando luz sobre aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. A gente está usando a teologia sistemática do Wayne Grudem para poder fazer esses estudos que a gente está fazendo aqui. Toda doutrina, todo novo estudo que ele vai começar no livro dele, ele começa definindo essa doutrina. E a doutrina da Trindade, ele vai definir da seguinte forma, ó. O Wayne Grudem, ele define, e a gente vai trabalhar com essa definição, ele fala assim, ó, Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma delas é plenamente Deus e existe apenas um Deus. Então, dessa afirmação aí do Wayne Grudem, nós vamos tirar 3 conceitos com os quais nós vamos trabalhar essa noite. O primeiro dele é: existem 3 pessoas na Trindade. O segundo, cada uma delas é plenamente Deus. Ou seja, não existe um Deus menor, um Deus menos importante, um Deus submisso. Não existe isso na doutrina da Trindade, ok? Cada um deles é plenamente Deus. Isso quer dizer que todos os atributos que nós estudamos e
quaisquer outros atributos de Deus se aplicam plenamente às três pessoas da Trindade. Não existe um atributo que o Pai tenha e o Filho e o Espírito Santo não tenham. Não existe um atributo que seja só do Espírito Santo e o Pai e o Filho não têm, porque os três são Deus, são plenamente Deus. E o terceiro conceito é: existe apenas um Deus. E aí, por causa dessa complexidade, talvez, por causa desses mistérios que envolvem a doutrina da Trindade, constantemente, e aí ao longo dos séculos, e hoje também a gente encontra isso, essa doutrina ela é atacada dizendo que ela é uma contradição. Como é que pode ser três e um? Como é que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, mas são pessoas diferentes? E aí atacam essa doutrina dizendo que é uma contradição, o que é uma coisa muito comum, confundir contradição com um paradoxo. É diferente por quê? Porque uma contradição é uma afirmação que não pode ser verdade. Uma afirmação que eu diga sobre o hã? Gabriel, eu não posso falar uma coisa que ele é lindo e que ele é feio ao mesmo tempo. São duas afirmações contrárias sobre o mesmo indivíduo. Essa é uma contradição. Já um paradoxo é algo que pode parecer uma contradição, mas que ela revela uma verdade mais profunda, que é o caso da doutrina da Trindade. Por exemplo, quando a gente fala que menos é mais, parece uma contradição, mas não. Isso quer dizer uma coisa diferente, quer dizer que o simples talvez seja melhor do que o mais rebuscado, alguma coisa do tipo, né? Então, contradição seria o quê? Dizer que Deus são três pessoas e três deuses, mais uma pessoa. Vocês entenderam? Contradição seria dizer, Deus é três pessoas, mas é uma pessoa só. Isso é uma contradição. Ou que Deus tem três essências, mas tem uma essência só. Isso é uma contradição. O que não é o caso da doutrina da Trindade. O que ficou estabelecido nos concílios para tratar a respeito da doutrina da Trindade, um concílio, ele é como se fosse uma reunião dos caras muito importante, os caras que fraga muito de teologia. E aí essa galera, quando tinha uma disputa teológica ou tinha uma contradição que estava rolando na época, essa galera se juntava, os bispos mais importantes da igreja se juntavam para debater essa doutrina e chegar à verdade dela. Algumas pessoas vão falar também que essa doutrina da Trindade ela foi inventada num concílio, por exemplo, foi inventada no concílio de Nicéia, que eles falam, mas isso não é verdade. Por quê? Porque os assuntos que são tratados no concílio são assuntos que estão rolando na igreja, estavam rolando no meio da igreja, as pessoas já tinham conhecimento sobre esses assuntos, porém havia alguma contradição. Alguém muito famoso na época pregava algo que era diferente do que o ensino apostólico. Então a galera falava: não, a gente precisa definir o que a gente acredita sobre isso, e aí a gente estabelece o que a gente acredita como certo e que é errado. Não é inventar uma doutrina, mas discutir as doutrinas que estão sendo pregadas, né, nas igrejas e estabelecer, de acordo com o ensino bíblico, aquilo que é verdade ou não. Hoje em dia a gente tem muito essa parada de verdade relativa, né? Que uma verdade para mim pode não ser verdade para você, mas essa parada não existe. Existe uma verdade e essa verdade é o que a Bíblia ensina sobre um assunto. Então as pessoas pegavam o que estava sendo discutido e falavam, não, a Bíblia diz isso sobre esse assunto. Então essa outra coisa é uma heresia. Isso surgiu por quê? As pessoas estavam acostumadas, como eu falei com vocês antes, com o Antigo Testamento que revelava um Deus único, que revelava um Deus que era uma só pessoa. Só que aí chega um cara e aí ele fala, eu sou Deus, e faz coisas que só Deus poderia fazer. Então, tem um conflito entre o que a pessoa acreditava e o que está acontecendo ali na frente dela. Quem que é esse cara? Jesus. Aí as pessoas falam assim, não, Jesus nunca falou que era Deus. Mas Jesus sim fala que quando os escribas lá, as pessoas, os fariseus estavam perguntando para ele sobre algumas coisas, ele fala assim, ó, eu sou. Isso, para nós, talvez não signifique muita coisa. Mas para um judeu da época, ele entendia claramente
que Jesus estava dizendo ser Deus, e não qualquer Deus. Ele estava dizendo ser o único Deus de Israel. Ele estava se colocando na mesma posição do único Deus de Israel. E agora? O que a gente vai fazer? A gente vai apedrejar esse cara, por isso que eles queriam apedrejar Jesus. Porque eles entenderam que o que Jesus falou era: eu sou Deus. Então hoje as pessoas costumam atacar a divindade de Jesus, falando que Jesus nunca disse ser Deus, que ele nunca reivindicou a adoração para si, mas isso é uma falta de conhecimento do judaísmo, é uma falta de conhecimento do que acontecia na época de Jesus. Então, ficou muito bem estabelecido para aquele povo que Jesus estava dizendo ser Deus. Ele estava se colocando na mesma posição do Deus único de Israel. E aí agora, a galera precisava dar um jeito de explicar isso. Porque se Deus era um no Antigo Testamento, como que ele passou a ser outro no Novo Testamento? Então a galera começou a fazer as doutrinas para poder explicar isso, né? Para poder explicar como essa vinda de Jesus na Terra se dava. E aí o que aconteceu? Aconteceu algumas heresias. Alguém já ouviu falar de modalismo? Modalismo? Quem conhece modalismo? Modalismo é uma parada que vai falar que Deus é igual o sol. O modalismo vai falar que Deus é uma pessoa só que se apresenta de 3 formas diferentes. Aí eles usam a metáfora do sol para explicar isso. Eles falam que Deus é igual ao sol, que o Espírito Santo seria o calor do sol, e que Jesus seria a luz do sol, eu acho que eles falam, e que o Pai seria o sol propriamente dito. Mas que Deus seria uma pessoa só, que dependendo daquilo que precisasse ser feito, ele se mostrava de forma diferente. Seria como se as pessoas da Trindade fossem uma máscara de Deus, ou fossem um modo como Deus se apresentava na criação. O que é uma heresia. Através das Escrituras, nós vemos Deus, as 3 pessoas da Trindade, na mesma cena, fazendo coisas diferentes. O exemplo mais clássico talvez seja o batismo de Jesus. A gente vê Jesus sendo batizado, a gente já entendeu que ele falou que era Deus, então a gente vê Jesus sendo batizado, a gente vê o Pai falando com Jesus e a gente vê o Espírito Santo vindo sobre Jesus. 3 pessoas fazendo 3 coisas diferentes ao mesmo tempo. E essas 3 pessoas são plenamente Deus. Correto? Alguma dúvida até aqui? Tem certeza que tá com a cara feia pra mim, mano? Mas é isso. Alguma dúvida? Não, não, não? Então tá bom. Então vamos prosseguir. E aí existiu uma outra heresia que chamava arianismo. Alguém já ouviu falar do arianismo? Arianismo também foi um outro cara muito famoso, é o Ário, na verdade, né, que deu origem ao arianismo. Ele falava que existia apenas um Deus e que Filho e Espírito Santo eram deuses menores criados por esse Deus. Então Ário fala que Jesus ele não é tão Deus quanto o Pai, nem o Espírito Santo. O que é uma heresia à luz das Escrituras, porque a gente vê Jesus falando que ele divide a mesma glória do Deus Pai. A gente vê Jesus colocando o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade com Pai e Filho. Por exemplo, talvez o mais clássico seja a Grande Comissão. Vá e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente coloca a pessoa do Espírito Santo no mesmo nível de importância de filho e pai. A gente não colocaria o Espírito Santo se ele fosse menos Deus ou se ele fosse um Deus diferente nesse batismo no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Correto? Então a gente já entende que Pai, Filho e Espírito Santo são divinos, mas são 3 pessoas distintas. A Trindade, como eu já falei, ela não passa a existir no mundo a partir do Novo Testamento. Ela sempre existiu na eternidade. Se isso não fosse verdade, a gente geraria alguns problemas para nossas doutrinas, né?
Por exemplo, a gente entende, e eu não sei se alguém pensa diferente, tomara que não, Deus, que Deus não nos criou por nenhum tipo de necessidade. Deus vivia em harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo, em amor, um amava o outro sempre. Então Deus não nos criou por necessidade de algo, porque ele já vivia em completa harmonia na Trindade. Se a gente entende que houve algum momento em que a Trindade não existiu, a gente entende que essa harmonia em algum momento não houve, correto? A gente chama isso na teologia, a gente divide isso em duas trindades: trindade ontológica e trindade econômica, tá? Isso não significa que existem duas trindades. Isso são modos diferentes de explicar a trindade. O que é a trindade ontológica? Ou você pode ouvir o imanente, é um outro termo para a mesma coisa. A trindade ontológica ou imanente é como a trindade existe na eternidade. Ela existe desde sempre. Não houve um momento em que não existiu a trindade. Essa é o que a gente chama de trindade ontológica. Ela existe à parte da criação. Ela existe antes da criação, antes da fundação do mundo. Essa é a trindade ontológica ou imanente. E também existe a trindade econômica. Quando a gente fala de economia na teologia, a gente não está falando de finanças. A gente está falando sobre como Deus administra a salvação, como Deus administra o mundo. Então, a trindade econômica é como Deus age na economia da salvação, na administração da salvação. É como Deus age no mundo que ele criou. Por isso, existem papéis diferentes na trindade econômica. Pai, Filho e Espírito Santo exercem papéis diferentes, porque no plano da salvação eles exercem papéis diferentes. Não porque eles têm menos importância um que o outro, ou porque eles fazem algo que o outro não sabe que eles estão fazendo, mas eles apenas desempenham papéis, funções diferentes na salvação, na economia da salvação. Nessa administração da salvação, as três pessoas vão exercer papéis diferentes. Esse talvez seja o mistério da Trindade, que Deus ele é sim três pessoas diferentes. Ele é sim três pessoas diferentes. O que não são três é a essência, é a substância de Deus. Eles são três em pessoa, são três pessoas distintas que fazem coisas diferentes, que pensam por si só, mas que pensam em unidade, mas são um em substância. Fechou? Então, mesmo na trindade ontológica, na trindade que sempre existiu na eternidade, são três pessoas. Sempre existiu Pai, Filho e Espírito Santo. Não houve um momento em que o Filho passou a existir. Não houve um momento em que o Pai existia sem que o Filho existisse. Não houve um momento em que Pai e Filho existissem sem que o Espírito Santo existisse. Então, eles sempre foram três pessoas, mas uma substância, uma essência, que é a essência divina. É diferente, por exemplo, do hinduísmo, que tem três deuses. Eles são três deuses diferentes e eles foram criados por um Deus maior. E eles são três deuses diferentes. Não é o caso do cristianismo. No nosso caso, o Deus criador é a Trindade. A gente nunca vai pensar que Deus ele está na Trindade. Mas Deus ele é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. O mesmo Deus. Tanto que Jesus fala, ele não faz nada que o Pai não faça. Ele é Deus tanto quanto o Pai. Mas ele é uma pessoa diferente. E aí, na economia da salvação, ele exerce um papel diferente do Pai. Eu acredito, por exemplo, que toda vez que fala que é a palavra de Deus, eu acredito que está falando sobre Jesus. E algumas vezes do anjo também está falando sobre Jesus. Então isso é uma manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Você entendeu? Eles, na trindade ontológica, lá no céu, lá na eternidade, eles talvez seja muito mais uno do que a gente consiga imaginar. Não dá para explicar isso. Não dá para separar os três. Mas na economia da salvação, na ação deles no mundo, na ação deles na criação,
a gente vê diferenças entre as pessoas. É por isso que a gente consegue estabelecer que são 3 pessoas diferentes, porque na economia da salvação a gente vê os papéis sendo exercidos de forma diferente. A gente vê funções diferentes para as pessoas da Trindade. Pessoas essas que partilham da mesma essência. E no Credo Niceno fala sobre isso, que a gente deve crer em uma só substância, mas 3 pessoas, não confundindo as pessoas e nem separando as substâncias. Então, uma substância, 3 pessoas, mas a gente não deve separar a substância, fechou? Para a gente não cair no politeísmo. A gente não adora 3 deuses diferentes. Quando a gente está adorando aqui, quando a gente canta uma canção, quando a gente adora a Deus, a gente tem que ter em mente a Trindade. A gente não pode deixar de lado o Espírito Santo, a gente não pode deixar de lado Jesus, a gente não pode deixar de lado o Pai. A gente está adorando a Trindade. Deus não está na Trindade, Deus é a Trindade. Vocês conseguem entender a diferença dessas duas afirmações? Se Deus está na Trindade, é porque uma das pessoas da Trindade é Deus. Mas se Deus é a Trindade, é porque as 3 pessoas são Deus, o mesmo Deus. Porque Jesus afirma ser Deus, mas ele não fala que ele é um Deus diferente ou um Deus concorrente do Pai. Existe uma doutrina da submissão eterna, por exemplo, de que Jesus é eternamente submisso ao Pai. Eu não acredito nessa doutrina, eu acho que essa doutrina está errada, porque eu acho que isso que acontece, por exemplo, faz parte da doutrina da economia da salvação, faz parte da trindade econômica, de como Jesus, em seu papel de descer à terra e se esvaziar de sua glória, age, entendeu? Mas a dinâmica que acontece no céu é diferente, a dinâmica que acontece no trono é diferente. Eu não acredito que exista essa submissão entre pai e filho lá na doutrina da trindade ontológica. É algo pedagógico da parte de Jesus, apontar para Deus. Faz parte do papel dele apontar para Deus, né? João 5, capítulo 5, versículo 26. Jesus está falando assim, ó: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, nessa parte, a gente vê que Jesus tem vida em si mesmo. E é isso que dá a ele o poder de conceder vida às coisas. E em 1 João, a gente vê que Jesus é aquele que, por meio dele, todas as coisas foram feitas. Então, essa dinâmica que Jesus expõe aqui é uma dinâmica que já acontecia desde antes da criação, porque Jesus estava com Deus e também era Deus, como João fala no primeiro versículo do livro dele. Então, Deus concede vida ao Filho para que ele possa criar. E por meio dele todas as coisas foram criadas. Então é isso que estabelece que Jesus é tão Deus quanto o Deus Pai. Fechou? É isso que a gente entende como a Bíblia dando a Jesus, e que ele também falou ser tão Deus quanto o Deus Pai. Ele roga para si a autoridade que o Deus único de Israel tinha sobre Israel. Fechou? A visão que Isaías teve, João e Paulo falam sobre essa visão. João e Paulo falam sobre essa visão. João fala que aquele que ele viu assentado no trono é Jesus, porque ele fala que ele disse essas coisas porque ele viu a glória de Jesus. Entendeu? E aí Paulo fala que aquele que Isaías ouviu nessa visão é o Espírito Santo. Então, é o Novo Testamento lançando luz sobre uma visão do Antigo Testamento, revelando a Trindade ali. É porque eu nunca mesmo, diante de Deus, nunca tinha ouvido sobre a glória de Deus ser, a Trindade. Eu sempre ouvi sobre a glória de Deus em relação, sobre a santidade, sobre e por aí vai. Característica e por aí vai. Tudo aquilo que Deus é e nós não podemos ser, na verdade. Tudo aquilo a natureza de Deus, né. Sim, E aí
Quando você falou sobre essa questão de, que a glória de Deus era a revelação da Trindade, e aí Não, mas eu acho que você entendeu errado, se pá. eu não consegui compreender como que você conseguiu ver isso, entendeu? Não, é porque eu não falei que a glória de Deus é a Trindade. Apesar de que, quando você vê a glória de Deus, você está vendo a glória de Pai, Filho e Espírito Santo. Você concorda com isso? Ou não? Quando você vê a glória de Deus, você está vendo a glória de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho que me esforçar. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Sim, mas eu tenho que me esforçar Tudo bem. pra não fazer a separação. Tudo bem. Não, mas aí você pode fazer a separação de pessoas. Só que a glória que um tem, o outro tem. Fechou? Eu acho que você só entendeu errado o que é porque eu não falei que a glória de Deus é a Trindade. É que João fala que ele viu, ele escreveu sobre o que escreveu, Isaías escreveu sobre a visão que teve, porque ele viu a glória de Jesus. Você entendeu agora? E ele ter visto a glória de Jesus, ele viu a glória de Deus. Então, João está pondo o Deus único de Israel e Jesus no mesmo nível. A glória dos dois no mesmo nível. Agora, eu acho que talvez não tenha sido claro da vez que eu falei. Que é João que está falando isso, não é o Tadeu. Isaías escreveu sobre o que escreveu porque ele viu a glória de Jesus. Então, João está falando que quem Isaías viu era Jesus. E por isso que ele está equiparando a glória dos dois, do Deusão, Pai e Jesus. Tá bom? É isso? Agora ficou mais claro? Uma coisa também que como o Antigo Testamento, é boa parte foi em hebraico e também aramaico, né? Acaba que usam o mesmo termo Senhor, mas por mais que esteja escrito Senhor em português, os termos são Sim. diferentes. No caso, tem o Salmo 110 que segue a mesma linha de Isaías. Aí o Salmo 110 fala isso: O Senhor disse ao meu Senhor, os dois com S maiúsculo: Assenta-te à minha direita até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os meus pés. Se a gente for ver em Hebreus, usam o mesmo texto para se referir a Jesus. O primeiro Senhor é Yahweh e o segundo é Adonai. Ou seja, são duas palavras iguais, só que os Duas traduções são iguais. diferentes. Por quê? Porque um está se referindo ao Pai e o outro se referindo ao Filho. Aí Hebreus acaba, óbvio, revelação progressiva, como disse, em Hebreus ele deixa isso mais claro. Mas a gente já vê essa realidade no Antigo Testamento. E uma questão, como tu já está em trindade ontológica, queria que tu explicasse mais a questão da geração, né? De como o Filho é gerado eternamente no Pai, de como o Espírito também. Só para que tu falou do credo, mas acabou que a gente nem citou, né? Então, O credo a gente não citou. Mas a questão da geração que ele está falando, eu falei só rapidinho, né, que Jesus ele não passou a existir em nenhum momento. A gente acredita que Jesus foi gerado, não criado. E aí que essas relações entre Pai, Filho e Espírito Santo, acho que essa parte foi a parte que ficou mais bugada na cabeça da galera na última aula, é que a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, ela não é a respeito do tempo em que as coisas aconteceram, mas ela é a respeito da dinâmica como as coisas acontecem na Trindade. Ó, vou falar aqui, ó. Agostinho, ele fala assim, ó: entretanto, porque o pai só é chamado pai por ter um filho, e o filho só é assim chamado por ter um pai. Essas relações não emanam da substância, pois cada uma das pessoas não é mencionada em relação a si mesmo, mas sim em relação a outra e entre si reciprocamente. Portanto, ainda que seja diferente ser pai e ser filho, não significa que haja diferença de substância, pois isso não é dito conforme a substância, mas sim segundo a relação. Isso, gente, significa que as relações entre Pai e Filho e Espírito Santo não surgem da substância. Por quê? Porque a substância é uma só, a substância divina. Os três são o mesmo Deus, tá? Mas sim da relação entre eles. O que Agostinho está dizendo é que a única coisa que difere o Pai do Filho com que sejam realmente duas pessoas distintas é a relação entre eles, é a relação entre pai e filho. Pai, Filho e Espírito Santo são três, não três pais, não três filhos, nem três espíritos, nem três deuses e não três essências, mas sim
3 pessoas. As relações eternas de origem, portanto, identificam de quem cada pessoa procede e o que há em cada pessoa que a distingue das demais. Isso, agora presta atenção, isso não estabelece o tempo em que essa relação começou. Ou seja, isso não quer dizer que o filho veio a existir em algum momento em decorrência do pai. Essa relação não coloca um ponto na existência, um ponto na eternidade, onde essa relação passou a existir. Isso não estabelece o tempo em que essa relação começou, no sentido de quem veio primeiro, mas estabelece como essa relação sempre existiu na eternidade. Então, aí é que entra a parada do mistério. Na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo sempre tiveram essas relações um para com o outro. O Pai sempre foi Pai em relação ao Filho, e o Filho sempre foi Filho em relação ao Pai. E Espírito Santo sempre foi em relação ao Pai e ao Filho. Em nenhum momento da eternidade essa relação passou a existir. Essa relação ela sempre existiu na eternidade. Isso é muito complexo para a nossa cabecinha, porque a gente tem o tempo finito na nossa vida. A gente passou a existir em algum momento. Houve algum momento que a gente não estava por aqui e a gente veio a existir. Isso não é uma verdade sobre Deus. Deus sempre existiu. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa na causa causadora de todas as coisas. Não há nada que causou Deus, não há nada que criou Deus. E Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Eles partilham da mesma substância. Portanto, quando nós falamos que Deus é eterno, nós estamos falando que Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. Nenhum dos 3 veio a existir em algum momento. A gente estava falando aqui agora, eu, Gustavo e o Pedro aqui, a respeito desse ponto. Deus não existe a partir desse pressuposto que a gente entende a partir de um dia. E eu estava falando com eles que eu escutei uma fala em um podcast até do Fábio, e ele estava falando que é errado nós falarmos que Deus existe nesse ponto a respeito de que ele existe a partir de algo. E um texto base que pode ajudar na compreensão disso é Isaías 43:3. Eu estava até grifando aqui, que fala: antes que houvesse dia, eu era. Aí ele está falando a respeito de um contexto aqui de salvação de Israel e etc. Mas esse antes que houvesse dia dá o entender de que antes que houvesse um tempo onde as coisas passaram a existir, elementos físicos, perecíveis e passageiros, ele já era na eternidade. Então esse ponto é muito interessante. Então, fica a dica, quando alguém te perguntar, Deus existe, você fala, não. E aí, enquanto você falava sobre isso, em Gênesis 1, né, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então pressupõe que se ele criou, ele já estava, então ele sempre existiu, a Trindade sempre existiu. Então para você criar algo, você já precisa estar lá. E é isso, eu acho que é bem resumido. É isso aí. Deus está antes do tempo, antes da matéria, antes de tudo. Ele sempre existiu antes de que qualquer coisa viesse a existir. Eu acho que a complexidade, né, da Trindade e compreender Trindade, eu acho que o lado mais belo dela é a gente de fato ficar no mistério, né? É o mistério da Trindade. Como a gente começou falando, é impossível a gente definir quem é Deus a partir de Trindade, né? Obviamente não tem como a gente explicar Deus longe da Trindade, mas também definir Deus dentro da Trindade é uma complexidade e entra dentro do mistério. Igual a gente está falando, a Bíblia, ela não mostra que Deus existe, mas ela começa e Deus criou, já mostrando o que Deus é. Tanto que quando ele se apresenta, a questão do nome Yahweh, muitas das vezes a gente fala Yahweh, e a gente não tem a noção da profundidade do que é. Mas Yahweh significa uma frase que é muito difícil para o judeu também falar, para o hebreu falar, que tem a ver com tudo que Deus é. Hoje, dentro da academia, por exemplo, Ernest White, eu acho que ele é um dos caras que mais vai se destacar hoje, ele é um teólogo bíblico,
e ele não consegue fazer igual o Gruden, igual a gente usa o Gruden afirmando que Trindade existe desde a eternidade. Para o N.T. Wright vai dizer que a Trindade ela é meio que uma evolução a partir das Escrituras, a gente vai tendo ali a compreensão. Ele não consegue afirmar que ela já existia, mas ele vai dizer que é uma evolução, um grande problema. Então, hoje, dentro da academia, dentro dos caras mais cabeçudos, ainda é muito complexo entender Trindade. Mas é um dos assuntos em que mais a igreja, nesses 2000 anos, ela vai errar em relação à heresia. Então, a gente não afirmar que o nosso Deus, ele é um Deus em três, distinto, mas que de uma forma voluntária se submete os três, e ali dentro da função, né, de missão da salvação, que é a trindade econômica, a maneira como a gente consegue de alguma forma perceber se a gente não consegue afirmar, a gente então vai perder quem é o nosso Deus. Por isso que o nosso Deus ele é distinto de todos os outros deuses. Ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus real, ele é o Deus que de fato a gente pode confiar. Ele é esse Deus dentro da complexidade. Aquele que cria, aquele que aparece, aquele que anda, tanto que o Antigo Testamento vai caminhar, né, sobre isso, sobre o nome, sobre o Senhor, sobre a palavra, o anjo muitas das vezes aparecendo. Então, a gente vai ver essa evolução, né, dentro da teologia bíblica até chegar no Novo Testamento, e a gente então ali vê a distinção dos três, a ação dos três dentro da salvação. Mas é isso, o nosso Deus é três, e isso é a beleza da Trindade, o mistério. E é importante, tipo assim, a gente eh, entender a doutrina da Trindade até aonde a gente conseguir, porque é uma doutrina que, se mal compreendida, igual a gente já viu, ela pode gerar várias heresias, e até hoje ela pode gerar essa incompreensão daquilo que a gente crê. Porque se Jesus não for Deus, o sacrifício dele não é válido. Se o nosso Deus não for um em essência, isso quer dizer que a gente é politeísta, que a gente está adorando três deuses, e a Bíblia condena isso. Então é importante que a gente vá até onde a revelação de Deus nos deixou, para que a gente entenda a doutrina da Trindade e consiga explicar para as pessoas até onde a gente conseguiu compreender, para que a nossa fé não fique defasada, a nossa fé não fique defeituosa, por assim dizer. Né? É importante que a gente entenda a doutrina da Trindade até onde a gente conseguir. A nossa intenção aqui na escola, ela não é esgotar esse assunto, até porque não tem capacidade da minha parte de esgotar esse assunto, nem o Wayne Grudem, nem N.T. Wright, nem esses teólogos muito famosos esgotaram esse assunto, porque, como o Gustavo falou em um culto, tem certas coisas, igual eu falei no começo, eu não gosto muito dessa parada de, isso é um mistério e deixa pra lá, mas tem certas coisas que a gente vai estudar até chegar numa grande parede branca, que é ali que a gente vai parar. A gente vai estudar até onde Deus se revelou para nós. Até onde Deus se revelou para nós é obrigação de todo cristão buscar conhecimento. Chegou na parede branca, a gente para e confia em Deus. Talvez isso entre mais, igual você falou, na questão de, tipo, 100% homem, 100% Deus. Acho que eu tenho mais dúvidas sobre isso. Mas quando fala que Jesus abriu mão da sua glória e veio e se tornou 100% homem, ele também abriu mão, tipo, da participação dele dentro da Trindade, nesse momento que ele esteve, tipo, caminhando como homem na Terra? Eu acho que ele não abriu mão da participação da Trindade. Eu acho que esse era o papel na Trindade econômica dele. O papel de vir até a Terra e cumprir aquilo que foi estabelecido que ele cumprisse. Ele abriu mão de sua glória, abriu mão de tudo, mas ele continuava parte da Trindade, fazendo aquilo que ele se propôs a fazer no papel na economia da salvação. É isso. É isso aí. Eu gosto quando as respostas que vocês dão não é uma cópia do que eu falei, mas é o jeito que vocês entenderam do que eu falei. Eu amo isso, porque é assim que aprende. Porque quando você só anota o que quem está ensinando falou, você só reproduz, já você esquece. Gente, por hoje é só. A aula de hoje foi isso. Falamos o que temos para falar sobre a Trindade. Nós temos um grupo no WhatsApp da Escola Bíblica.
Se vocês quiserem entrar lá, mandar mais dúvida, mandar mais entrar lá que a gente também o Igor sempre manda algum estudo, algum reel sobre alguma coisa interessante, fala da próxima aula também. Muito obrigado a todos. Desculpe as perguntas que eu não soube responder, mas eu não sei de todas as coisas. Mas, mas até onde a gente puder, a gente vai tentar ajudar vocês a entender as coisas que vocês não entenderam ainda. Essa escola está sendo muito legal porque a gente está aprendendo teologia sistemática, a gente está entendendo várias doutrinas centrais e essenciais para a fé cristã, para que a gente possa conversar sobre a nossa fé, para que a gente possa não só ter uma fé que, eu acredito porque é assim, mas que a gente consiga responder àqueles que perguntarem sobre a nossa fé. Amém? Muito obrigado a todos que vieram, espero que vocês venham na próxima. Eu acho que quem vai dar a próxima aula é o Igor. Não, quem que é o próximo? É o Gustavo? Então, a próxima aula é Gustavo e muito obrigado a todos. E aí, meus amigos, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre as nossas próximas aulas e como vai funcionar o restante do nosso semestre. A gente vai ter 10 aulas ao longo do semestre, essa foi a primeira. As nossas aulas acontecem de 15 em 15 dias. Então, semana que vem a gente não tem aula, mas a gente tem a sala de oração. Então, não tem desculpa para fugir. Então, daqui 15 dias a gente volta e eu vou passar para vocês o nosso cronograma desse módulo 1. Vai funcionar assim. Pera aí rapidinho. Cronograma do módulo 1. A aula 1 já foi. A gente tratou sobre Trindade. A aula 2 vai ser com o nosso pastorzão Gustavo. A gente vai tratar sobre o Evangelho de Deus. Então a gente vai criação, redenção, até chegar na consumação de todas as coisas. A aula 3, o Tadeu vai dar de novo, a gente vai tratar sobre a doutrina do pecado, né? A gente vai falar ali sobre queda, vamos falar sobre pecado original e por aí vai. Aula 4, eu vou dar essa aula, a gente vai falar sobre cristologia. Então, a gente vai começar, a partir da aula 4, a entrar dentro dessas da pessoa da Trindade. Então, a gente vai começar a olhar para Cristo de uma forma mais abrangente, começar a estudar quem Cristo é de fato. Aula 5, a gente vai continuar falando sobre Cristo, quem vai dar, fugiu, né? A Vitória não vai fugir, não adianta. Aula 5 é a nossa reverenda Vitória. Ela vai continuar falando sobre cristologia, sobre os nomes, os estados e os ofícios de Cristo. Aula 6, quem vai dar vai ser o Zeke. A gente vai dar uma pausa. Vamos falar sobre disciplinas espirituais. A gente vai entrar na questão de oração e na questão das disciplinas. Aula 7 e 8, a gente vai entrar dentro da pessoa do Espírito. A gente vai tratar sobre pneumatologia. Aula 9, a gente vai tratar sobre história. A história 1, quem vai dar vai ser o Tadeu. A gente vai falar sobre o panorama, sobre o período interbíblico. E na aula 10, a gente vai fechar o semestre falando sobre escatologia 1. E aí a gente fecha o semestre e volta no segundo semestre com mais 10 aulas, tá bom? É isso, valeu, valeu, valeu.